Nesse 11 de março de 2020, esta quarta-feira, gravando Ministério Igreja de Jesus, esse que vos fala Alf, Rádio A Voz da Salvação. Esta bela obra de arte do artista Alf é mais uma carta que vamos fazer o estudo na palavra do Senhor nosso Deus, sua revelação que nos salva. Valorize nossos vídeos, valorize nosso estudo, porque são horas e horas de gravação, horas e horas de estudo, de muita pesquisa. Então não ouçam nossos estudos como se fosse algo superficial, como se fosse algo, fosse uma balinha soft que você descasca, come, sente o gosto e joga fora. Não, nós estamos falando e tratando da palavra de Deus revelada aos apóstolos. Estamos falando de verdades que vai impactar sua alma, sua vida diária nesse mundo e a sua eternidade. Mas não estamos perdendo tempo, enchendo linguiça, como se diz. E muitos também pesquisaram e muitos trabalharam para que você tivesse esta oportunidade. Então, não pense que isso aqui é uma conversa de boteco ou uma conversa de partido político. Isso aqui não é política. O que nós fazemos é pregar a palavra do Deus vivo, a verdade eterna revelada aos apóstolos. Isso aqui não é uma sessão de yoga para você ficar malhado e iludido. Isso aqui é a verdade da cruz, do Calvário, da nossa redenção e remissão. Lembrando a diferença entre redenção e remissão. Redenção é você ser comprado pelo sangue de Cristo, pelo preço da cruz. Remissão é você ser suspenso da ira, da justiça, da penalidade pelos seus pecados, pela nossa natureza má, maligna. Então isso aqui tudo é muito sério. E se você ainda não entendeu isso, está na hora de você entender que não é brincadeira o que nós estamos fazendo. Esses estudos que nós estamos fazendo é da palavra do Deus vivo. Isso aqui não vai mudar, isso aqui não é versão 1.0, 2.0, o novo smartphone. Isso aqui não tem mais novidade, isso aqui é revelação eterna. Então, deixe de ser criança. Se você está nos estudando, está vendo essa oportunidade, pare de procurar novidade com coceira no ouvido. Não existe novidade, essa palavra foi revelada, esse evangelho foi entregue. Então, assuma a responsabilidade sobre a sua alma. Não seja uma criança para cair na mão de Satanás, como tem aí muitos vivendo neste mundo para Satanás. E o fim, qual será o fim dessa alma? Perdição, inferno, tormento eterno. Às vezes Satanás leva como criança homens que deveriam ser mestres na palavra já. Vemos aí quantos suicídios de jovens, adolescentes que não se prepararam e adultos que não se prepararam para os tormentos desse mundo, para as tentações de Satanás e seus anjos infernais. Quantos estão se matando, desesperados, desprezando a vida, que é o maior dom de Deus, que está em nós, que é soprada por Ele, caindo na mentira do evolucionismo do macaco, da terra bola giratória molhada, da cosmologia copernicana, do padre Copérnico, aquele maldito que tirou da cabeça das pessoas a cosmologia da verdade, que esta terra é plana, é um círculo, que ela não gira e que Deus está acima do trono. E com isso, ao arrancar de Deus a criação, ao arrancar de Deus o universo,
lança essas almas na mão de Satanás. Isso é um pecado gravíssimo. Esse padre não deve ter tido perdão de Deus. Porque há uma coisa que levanta a ira de Deus, é você negar a sua criação. Nós vemos isso, fizemos estudos aí, procure. Está aí nos nossos vídeos sobre Apocalipse. E até o fim, até o dia do juízo final, os anjos do céu estarão proclamando a criação divina. Então Satanás sabe disso, todos os seus padres, seus pastores, seus evangelistas, porque Satanás tem pastores, tem padres, tem evangelistas, tem toda espécie de gente para negar a revelação, negar a palavra dele, de Cristo, e afirmar a palavra satânica, as mentiras e as ilusões satânicas, com a terra, com a criação, com a nossa alma, com a nossa vida, e com a verdade e a sã doutrina dos apóstolos. Então não é brincadeira esses estudos que nós estamos fazendo. Tire proveito desse tempo, reveja, leia a palavra, tire suas dúvidas. Compre um léxico grego, se possível, leia em grego, leia no original, leia os melhores manuscritos. Veja lá o estudo que eu fiz da crítica textual da família 35. Tem um vídeo nosso aí falando sobre isso. Dr. Wilbert Pickering, Norman Pickering. Novo Testamento com probabilidades das variantes. Eu explico lá o que é variantes do grego, do Novo Testamento. E explico também por que muitas traduções foram corrompidas e por quem foram corrompidas. Então nós estamos numa guerra, numa batalha. Soldado não pode cochilar na trincheira e acordar tarde, porque o inimigo fuzila e mata, como foi na Guerra das Malvinas, lá na Argentina. Muitos perderam a vida porque os ingleses eram profissionais e os jovens argentinos dormiam com frio, acordavam tarde dentro das trincheiras, acordavam com sono, quando botavam a cabeça para fora, tomavam um tiro dos ingleses, profissionalizados, e perderam a guerra. Não estou escolhendo o lado aí na questão das Malvinas, mas estou apenas usando como uma ilustração do perigo de nós não estarmos armados com a sã doutrina e verdade diante das tropas de Satanás, que não desistem, porque a nossa alma é caríssima para Deus e Ele quer roubá-la. Oremos pela nossa nação, para que a gente pare de brigar de um com o outro, procurar o bem, a prosperidade do povo brasileiro. Vamos começar finalmente, depois de toda essa longa introdução e estudo da epístola de 1 Paulo, carta de Paulo aos Tessalonicenses, que fica na Acaia, né? Acaia é a Grécia, né? Tessalônica fica ali na Grécia. Corinto também, Atenas. E os romanos mudaram o nome da Grécia para Acaia, com medo de revoltas dos gregos, do Império Grego, do grande Império Grego, que eles dominaram, né? Vamos ver agora o esboço. Chamamos a atenção para o capítulo 1. Paulo tinha fugido de Bereia e Tessalônica e estava aguardando Timóteo e Silas em Atenas, quando escreveu esta carta. E ele elogia os Tessalonicenses como uma igreja sã, no amor dedicado, na firmeza da esperança, na eleição, no poder de Deus, na comunicação das dores e do sofrimento. Dor e sofrimento faz parte da nossa cruz, da salvação, dos sofrimentos que ainda espera o corpo de Cristo. E é bom que seja provado o corpo de Cristo, pois a dor prova, o sofrimento garante a nossa firmeza na verdade. Então a verdade foi pregada no capítulo 2, Paulo diz, ele pregou a verdade com boas intenções, não é? Não foi com engano, mas para agradar a Deus e não aos homens, nem foi por ganância.
e nem foi por autoritarismo, mas com carinho. Então, a maneira como nós pregamos o Evangelho e advertimos, e se ainda falamos duramente, é para a nossa segurança. Capítulo 3, ele fala do amor e a santidade. E no capítulo 4, ele fala sobre a vinda com todos os santos. Então, se é a vinda, esperamos Cristo na sua vinda com todos os santos, significa o quê? Eu acredito que é pré-tribulacionismo, porque nós não podemos vir com Cristo, com todos os santos, e aguardar na grande tribulação, que estão todos os santos, com todos os santos. Capítulo 4. E é vinda, não manifestação da vinda. Eu já chamei a atenção sobre isso. Se é vinda e não manifestação da vinda, isso significa que esta vinda, como muitos teólogos e pastores zombam do pré-tribulacionismo, dizendo que é a vinda invisível de Cristo, não é invisível, ela não manifesta ao mundo. Não manifesta objetivamente, diretamente, na glória que Deus tem, que Cristo tem. É manifesta sim, porque como é que vai desaparecer no arrebatamento bilhões de pessoas sem que haja uma revelação de que foi arrebatado os cristãos, conforme Paulo pregava? É claro que o mundo vai ficar sabendo, vai ser manifesto para o mundo. O que não vai ser manifesto é a glória do Altíssimo. Vai ser manifesto o arrebatamento. Não tem como esconder um evento desse. Imagina aí que 200 pessoas lá na China ficam gripadas e o mundo todo se abala por causa do vírus. Imagina sumir bilhões de pessoas. Não tem como esconder. Então não é vinda invisível. Também não é invisível por quê? Porque ela será vista por bilhões dos cristãos que serão arrebatados. Pelos olhos dos cristãos que serão arrebatados. Cristo será visível nas nuvens, no capítulo 4 de Paulo, famoso capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Então, tudo isso é deboche que os pastores fazem com a revelação divina, né? De maneira irresponsável, né? Sem estudar, acusando Darby de ter seguido uma menininha noviça, Margaret McDowell, que deu uma profetada sobre a vinda invisível de Cristo. Não houve nada disso. Eles não procuram estudar, ler os artigos de Tommy Ice, do Seminário de Dallas, que viajou para a Inglaterra, pesquisou as bibliotecas, a vida de Darby. Darby era um erudito das escrituras nos originais. Então, eu gosto muito dos puritanos, né, americanos. Nos ensinaram muito, mas há muitos puritanos ignorantes. Há muita ignorância no meio dos puritanos, né? Desde aquele caso da fogueira das bruxas, né? E outros. Então é um erro. É lamentável que os pastores e missionários puritanos que vieram das famílias puritanas debochem do estudo de Tommy Ice, Dr. Tommy Ice, do Seminário de Dallas, que fazem nesse sentido uma pesquisa muito séria sobre a visão pré-tribulacionista de Darby, que foi quem sistematizou o pré-tribulacionismo. Então nós vemos que ele traduziu a Bíblia do grego, traduziu a Bíblia do hebraico, do aramaico, né? Para 7 Novos Testamentos ele traduziu e 3 Bíblias completas para linguagens agrafas que não tinham as escrituras. Então, nós temos que ter mais cuidado na pregação, na pesquisa teológica e histórica. Porque no capítulo 5, Paulo deixa claro que nós não somos destinados à ira, mas à salvação. E nós não somos da noite para sermos pegos de surpresa sobre o arrebatamento. Nós temos a união com Cristo.
né? E Cristo nos levará salvo de todo mal nessa união, nessa comunhão, se permanecermos também, se não negarmos. Então esse é mais ou menos um esboço do que nós vamos ver na epístola, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ao texto então. Senhor Deus, abençoe a leitura e o estudo desse texto, dessa importante carta, primeira aos Tessalonicenses. É uma importante carta porque muitos estão perdendo a esperança diante das tribulações do mundo atual, diante dessa competitividade, dessa agressividade econômica que o povo brasileiro está sofrendo, que o mundo todo está sofrendo, essa competitividade militar, econômica e religiosa, né, em todas as áreas, da família, do gênero. Há um conflito generalizado dentro da humanidade nos dias de hoje. Isso causa muito estresse, até desespero e suicídio para muitas almas. Se algum está com esse sentimento de morte, retira, Senhor Deus. Dá esse sentimento de esperança, fé no seu coração. Descansar a vida que Deus nos deu, que é preciosa. E repreende a Satanás e todas estas dificuldades, esses assombros, esses terrores noturnos e diurnos e constantes da tecnologia, da velocidade, da competição, da frieza do ser humano de hoje, dessa sociedade ilusória, dessa sociedade maligna, dessa velocidade com que o mal atinge até mesmo as crianças, os adolescentes, a desesperada vida urbana complexa, das medidas provisórias, das medidas constitucionais que são contra a alma, contra a família, contra a igreja, contra o povo. Agora na Itália suspenderam missas por causa do vírus. E por aí vai, o mundo cada vez mais assustado. Senhor, dá paz no coração de cada um que nos ouve e participa desse estudo da Tua palavra revelada, da Tua união conosco, Tua comunhão fique conosco, em nome, pelas chagas, pelo sangue, pelo sacrifício, pelas marcas do trono de Jesus no céu, à Tua direita, Pai, que te pedimos. Amém. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês, da firmeza, da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Então veja que Paulo ele relaciona a escolha e a eleição não como um arbítrio mental, mas como a observação da operação dos milagres do poder de Deus na evangelização de uma comunidade. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Então a Caia e a Macedônia eram regiões, províncias romanas vizinhas, né? E a Caia foi tirado o nome de Grécia pelos romanos, dominadores. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui está o versículo 1:10 de 1 Tessalonicenses. Jesus nos livra da ira vindoura. Olha só, se nós fôssemos passar para a grande tribulação, Paulo teria mudado esse versículo, teria dito assim: e para aguardar dos céus o seu Filho, que nos destruirá com fogo, enxofre, inundação, peste e úlceras,
que ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que depois de toda a destruição da sua igreja, nos livrará da ira vindoura. Não faz nem sentido, né? Já pensou se nós fôssemos tribulacionistas? Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Filipe fica na Macedônia, né? Fica na região do norte da Acaia. Como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Hoje é a atual Grécia, essa região. Então Paulo foi apedrejado em Filipos, considerado morto, foi levado a Tessalônica, depois os judeus ortodoxos vieram lá contra ele, e ele fugiu para Beré, e Beré ele fugiu para Atenas. Pois a nossa exortação não procede de erro de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação nem de pretextos gananciosos, Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de você, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como a mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, de nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Então as palavras do Evangelho de Paulo é esforço, fadiga, trabalho, amor, carinho, sofrimento, tribulação, apedrejamento, julgamento, prisão. É muito sofrimento, irmãos. Paulo passou esses 12 anos para levar o Evangelho, a luz de Cristo, a todo esse mundo pagão. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e repreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e mostrando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Então é a dignidade do nosso viver, da nossa moral, da nossa ética no meio do mundo satânico. Paulo sempre exortando, sempre fazendo de tudo para nos levar ao reino de Deus, à dignidade de Cristo, que ele merece da sua noiva. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia, que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que ele, por sua vez, sofreu dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que eles sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, caiu sobre ele definitivamente. Então veja, Deus ele vai castigar essa parte dos judeus que são contra Jesus Cristo. A ira de Deus vai cair contra esse partido judaico, que nós não podemos generalizar sobre todos os judeus, porque os judeus têm muitos que são messiânicos, né? E tem muitos ortodoxos que estão confusos, que não têm, que são liberais e que não têm esse ódio ao nome de Jesus nem aos cristãos, como tinha na época de Paulo. E nós, irmãos, mesmo porque eles sofreram o holocausto, sofreram muito na mão dos cristãos, né? E houve um amolecimento aí em parte dos judeus. Mas muitos ainda estão cobertos pelo véu do ódio a Cristo, a Jesus e ao cristianismo. E muitos estão confusos, porque muitos cristãos fizeram barbaridade com eles, né? Queimaram fogueiras, queimaram celeiros, perseguiram
como Hitler, né? Torturaram, fizeram experiências científicas macabras com os judeus e por aí vai. Então, não é à toa que a desconfiança é grande em relação aos cristãos, por causa desses fascistas, nazistas e comunistas, de uma maneira geral. Então é muito confuso, a situação dos judeus é muito confusa na cabeça deles. Então nós não podemos nos gloriar, porque nós também cometemos erros como cristãos, né? Como nações, e nós fazemos guerra, inclusive protestante contra católico, séculos e séculos na Europa. Então, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo está firme dizendo, olha, essa oposição desse partido farisaico, saduceu, vai receber a ira de Deus. E é verdade, receberam aí com a destruição do templo, anos 70. E depois o Holocausto também, né? Lamentável acontecimento. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos vivê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, a alegria ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vida, não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém? Então aí, ó, coroa, glória, alegria. Satanás aí, ó, Paulo dizendo, Satanás impede o evangelho. Ele nem sempre é derrotado, né? Às vezes as suas intenções malignas conseguem vitória, impedem a luz do evangelho se propagar no mundo pagão e até mesmo nas igrejas entre os irmãos. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês sejam provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, que estava em Atenas, né, mandou Timóteo, regressou, vindo dos meios de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade de tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor, pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos. Por causa de vocês, diante do nosso Deus, oramos noite e dia com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente, suprir o que ainda te falta fé que vocês têm, que o próprio Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, prepare o nosso caminho para podermos ir visitar vocês, e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês, exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então temos que ter cuidado, muito cuidado, irmãos, com a nossa vida sexual, aqueles que têm vida sexual, aqueles que são casados, aqueles que querem casar, para não se envolver nesse carnaval, nessa pornografia, nessa prostituição, nessa fornicação que tomou conta do mundo, da sociedade hoje,
ocidental, desse nosso hemisfério, né? Homossexualidade, pedofilia, né? Estupro, violência sexual, imoralidades visuais, virtuais. Então, toda essa sujeira, essa impureza que Satanás conseguiu fazer no mundo hoje, que nós vemos e leva muitos à depressão, ao suicídio, devemos fugir disso aí, porque Deus vinga desses pecados, desses pecadores. Quanto ao amor fraternal, principalmente na igreja, principalmente aos seus filhos que já conhecem essa palavra, já conhecem essa exortação de Paulo. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros, e na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Então Paulo não é contra o casamento, não é contra a fraternidade, não é contra uma boa vida da família, não. Ele é contra essa imoralidade que tomou conta do mundo de hoje, pela facilidade virtual que nós temos hoje da tecnologia. Porém, irmãos, exortamos vocês que se progridam cada vez mais, se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. Então aqui Paulo dá um instituto do trabalho para nós, da utilidade, procurar fazermos coisas úteis para a comunidade, para a sociedade, para a nação, para o mundo. Trabalhando, estudando, na tecnologia, no emprego, sendo fiel nos contratos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham precisar de nada. Então tem dois objetivos: nossas necessidades, dignidade à vista dos de fora e a fraternidade uns aos outros. Estas são as missões, as instituições do trabalho cristão que Paulo vai nos revelando, nos exortando aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Irmão, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. Então Jesus disse lá no Evangelho que os que morrem estão vivos para Deus. Os mortos estão vivos para Deus. Não estão vivos para nós, os vivos. Mas para Deus eles estão vivos. Não que nós vamos falar com eles ou eles vão interceder por nós, porque eles estão descansando. Jesus diz no Apocalipse que os mortos, mesmo os cristãos e os santos, estão descansando, repousando. Claro, imagina se eles estivessem lá preocupados com o que está acontecendo aqui no mundo. Né? Seria um tormento para eles no paraíso, mas estão descansando, repousando. Estão aguardando, vestidos de veste branca, a grande bodas na ressurreição, no corpo eterno. E pela palavra do Senhor ainda declaramos o seguinte: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, de mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa não é a sétima trombeta que muita gente diz do Apocalipse. Não, isso é a trombeta de Deus. Não é? Aquela é a trombeta do anjo. Essa é a trombeta de Deus. Descerá dos céus Cristo e os mortos em Cristo ressuscitarão. Arrebatamento nas nuvens. Isso aí não é a segunda vinda de Cristo, como diz Deus. Cristo já veio várias vezes, veio para Paulo, já veio segunda vez. Ele vem para os que precisam, clamando dele, de maneira que não se manifesta ao mundo, mas se manifesta aos seus santos. E essa era mais uma manifestação de Deus, especial, porque é a manifestação para os crentes ressurretos e arrebatados nas nuvens no céu. Não tem nada de invisível, porque o mundo vai ver que o fenômeno visível do arrebatamento. O que Deus não vai fazer nessa vinda dele, mas nessa outra vinda dele, é a manifestação pública. No grego é epifania tomparósia, manifestação da vinda. Esta é que vai ser depois da grande tribulação. A manifestação da vinda, a manifestação pública da vinda do seu juízo, do seu julgamento, na eliminação dos exércitos do Armagedon, do Gog e Magog, né? Armagedon. Então, a ressoada da trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Então, Paulo está falando que nós que tivermos vivos seremos arrebatados. Então, se esses vivos que foram arrebatados estivessem na grande tribulação, Paulo deveria ter mudado esse versículo. Ele diz assim: depois nós, os que tivermos vivos
mesmo aleijados, queimados pelo fogo da ira do Cordeiro, lá de Apocalipse capítulo 6, né, dos 7 selos, das 7 trombetas, mesmo aqueles aleijados, sem braço, sem perna, sem olho, queimados, torrados, né, quebrados com a cabeça de pedra de granizo, com úlceras e tudo, nós os que tivemos quase mortos, ele não diria os que estão vivos, nós os vivos, não. E nós que estamos só aos pedaços debaixo da ira de Deus, seremos arrebatados. E Deus não vai nos poupar, Ele vai nos tirar. Que lá diz, né, 3:10 de Apocalipse, a preposição que te livrarei da hora da grande tribulação. Tirarei, que para fora dessa hora, para fora da terra, do mundo, para as nuvens, arrebatado. Por quê? Porque Satanás já foi derrotado lá no céu, nas nuvens. Então, os anjos de Deus já dominaram o céu, o espaço aéreo, que é o primeiro espaço que é derramado, que é proibido para começar uma guerra. Então, fecha o céu, fecha o espaço aéreo. Aí começa a guerra depois, porque os aviões ali militares derrubam qualquer um que invada esse espaço aéreo, porque aquela terra, aquela região está em guerra, foi declarado guerra. Então, não é permitido voo naquela nem de civil. Então, esse é o primeiro fechamento do espaço aéreo. As nuvens, aí vai começar uma guerra. Isso é sinal de que Deus vai derramar sua ira sobre o mundo, sobre o anticristo que estará reinando na grande tribulação. Então esse é o grande versículo da revelação de Paulo, do arrebatamento da nossa ressurreição. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. E aqui no versículo 18 também Paulo deveria mudar, dizer assim, olha, portanto, se der para se consolar com essas palavras, procurem se consolar. Mas não, ele diz assim, portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Tessalonicenses pensavam que não haveria mais ressurreição nem esperança para os que morreram, os seus parentes, mas que se morreram em Cristo, dormem em Cristo, ressuscitarão em Cristo. Essa é a teologia de Paulo. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, convém as dores de parto à mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Ele está falando dos ímpios, não nós. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, os que estão em trevas, os ímpios que não têm que crer no Evangelho, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, e assim, pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí? Novamente aqui no 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, a união, vigilância e sobriedade. União, vigilância e sobriedade. Repita aí a vida cristã. União com o Senhor, sobriedade, vigilância. Portanto, console uns aos outros e edifique-se mutuamente. Edificação, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, console os desanimados, ampare os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apague o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenha o que é bom, abstenha-se de toda forma de mal, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a segunda vinda, na vinda que ele está falando, a vinda para nós, visível para nós, não é invisível para o mundo, porque o mundo vai ver o fenômeno, mas é a vinda do nosso Senhor Jesus para nos arrebatar, nos ressuscitar. Fiel aquele
que eu chamo, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Daqui o ósculo santo, a instituição do ósculo santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo está mostrando a santidade, o caminho que nós temos, a união, a vigilância, a santidade, a integridade, né, para a vinda do nosso Senhor. Por que é vinda? Porque para nós que estamos na terra, Jesus está vindo. Mas para os que já estão dormindo em Cristo, que serão os primeiros a virem com o Senhor, né? Então não será uma vinda, será uma vinda para a terra, não a vinda do Senhor, porque já estão na glória, já estão com o Senhor, já estão em Cristo, como diz Paulo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, agora, neste momento, façam essa aliança eterna de vida e salvação e paz. E aqueles que se reconciliaram agora com o Senhor Jesus, o façam e abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom Hashem, Pai do Senhor, que vos falou Aleph, Ministério Igreja de Jesus. Este foi o estudo das epístolas do Novo Testamento. Abençoe Deus. Amém.